Olá, venho novamente hoje para continuar a refletir convosco sobre a Páscoa do Senhor Jesus Cristo. No vídeo anterior, eu tinha falado da discernida e esclarecida e firme decisão do Senhor Jesus Cristo de deslocar-se a Jerusalém e da forma heroica e triunfante como entrou na cidade santa. O Senhor Jesus Cristo entrou na cidade, dirigiu-se imediatamente para o templo, tal como era o seu costume. E no templo encontrou lá os vendilhões que profanavam deliberadamente o santuário de Deus vivo através das suas negociatas, etc, etc. E o Senhor Jesus Cristo teve que intervir, expulsando esses vendilhões e purificando assim o templo. E de seguida curou os enfermos, as pessoas que estavam com dificuldades, amparando-os nos seus desafios, sobretudo problemas de saúde. E foi assim que o Senhor Jesus acabou por proferir o seu último e mais duro discurso contra as autoridades judaicas, contra os líderes religiosos, naquilo que é conhecido no capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus como Ais. Jesus proferiu lá toda aquela falsidade e podridão que os fariseus e os doutores da lei e os líderes religiosos encarnavam, etc, etc. Isto foi uma gota de água, tal como dizem os teólogos, para, enfim, liquidarem ou matarem o Senhor Jesus Cristo. E isto que nós vemos, depois de Jesus Cristo proferir esse discurso, saiu no templo, abandonou definitivamente no templo, porque nós vemos que ele diz: a vossa casa ficará deserta, até no dia que digais bendito que vem em nome do Senhor. Mas nós vemos que, a partir daí, tomou-se uma consciência deliberada dos líderes religiosos para matarem o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo sabia de antemão desta situação, razão pela qual procurou também resguardar-se, enfim, hospedando nas regiões circunvizinhas ali da cidade de Jerusalém. Mas nós sabemos que já estava tudo planeado para acabar com Jesus Cristo. E foi assim que Jesus Cristo foi traído. Começou a traição desde logo com a própria multidão. Multidão, os discípulos, os líderes religiosos, as autoridades judaicas, etc, etc. Tudo e todos conspiraram para trair Jesus Cristo. É claro que há uma grande, enfim, divergência doutrinária e uma contenda entre aspas, crelas, digamos assim, em relação aos teólogos. A multidão sempre foi incongruente na sua postura em seguir o Senhor Jesus Cristo. Por isso, não devemos iludir ou ficar espantados pelo facto deles mudarem radicalmente de ideia em menos dias, pedindo a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Naturalmente que eles foram instrumentalizados pelos líderes religiosos e também pela manifestação visível do poder das trevas que coincidiu com o tempo de Jesus Cristo. Neste caso, o fim, o término do percurso do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Todos estes fatores conjugados fizeram com que o Senhor Jesus Cristo ser traído por esta mesma, enfim, multidão. E mais, não fazia qualquer tipo de sentido a multidão que entrou com o Senhor Jesus Cristo em Jerusalém para dias depois voltarem para as suas terras, tal como sustenta a tese que diz que não era a mesma multidão que dias depois traiu o Senhor Jesus Cristo. Uma vez que a Páscoa judaica era das mais importantes festas do povo de Deus, razão pela qual fazia todo sentido que esta multidão permanecesse ali mais uns dias depois deste mesmo acontecimento, para depois voltarem para as suas terras. Um outro argumento para deitar por terra esta falsa ideia de que não era a mesma multidão tem a ver com o facto da própria incongruência da multidão durante o percurso terreno do Senhor Jesus Cristo. Eles não percebiam o alcance prático daquilo que é a missão salvífica do Senhor Jesus Cristo. E eles também seguiam Jesus por vários motivos interesseiros, etc, etc. E era uma multidão fácil de instrumentalizar. E eu não tenho nenhuma dúvida de que foi os próprios líderes religiosos que acabaram por, enfim, instrumentalizá-los para eles revelarem contra o Senhor Jesus Cristo nos dias posteriores. E mais, um outro argumento tem a ver com o facto de que a fama do Senhor Jesus Cristo era fama nacional. Jesus Cristo era popular tanto em Judeia
e também Samaria e também na Galileia. Então, se vamos supor, mesmo até que esta multidão que entrou com ele tinha regressado para as suas terras, tal como sustenta a outra tese, então os que estão ali, a multidão que estão ali em Jerusalém, Jesus tinha lá adeptos, pessoas que reconheciam nele como sendo um dos profetas, como sendo Elias, como sendo aquele, enfim, que tinha um dos tais que tinha ressuscitado dos mortos, tal como nós vemos quando o próprio Senhor Jesus Cristo perguntou aos seus discípulos, no capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus, qual é a percepção que o povo tem em relação a mim? E os discípulos deram esta resposta, etc, etc. Por que essa mesma gente, essas mesmas pessoas que estavam ali na cidade, não levantaram para defender o Senhor Jesus Cristo? Isto demonstra-nos que era a mesma multidão e também o facto de que o poder das trevas confundiu tudo e todos. Este poder de trevas também, enfim, que acabou por coincidir com o tempo do Senhor Jesus Cristo de partir desta vida além. Razão pela qual, enfim, não tenho nenhuma dúvida de considerar que é a mesma multidão que traiu o Senhor Jesus Cristo, como nós vemos próprio, enfim, também Judas e com alguma parte dos discípulos também que acabaram por trair o Senhor Jesus Cristo. Com a única diferença de que, enfim, Pedro e os demais discípulos acabaram por redimir-se, acabaram por reconhecer o seu erro e foram salvos. E para terminar, nós sabemos que a traição sempre é uma prática de injustiça. Além de que é uma prática de injustiça, envolve sempre a humilhação na vítima. E nós vemos que Jesus Cristo foi injustiçado através da sua condenação, julgamento arbitrária e completamente despido de qualquer tipo de legalidade, muito menos de espiritualidade. Mas os líderes religiosos, em conluio com a turba ululante, enfim, acabaram por dar sentença à morte ao Senhor Jesus Cristo, com beneplácito, neste caso, do Pôncio Pilatos. Enfim, Jesus Cristo acabou por ser condenado à morte e nós conhecemos a história tal como é. Só para terminar, dizer que todos aqueles que traem Jesus, o fim deles é triste se não arrependerem previamente. E nós vemos que ao longo da história do cristianismo, muitos continuaram a trair o Senhor Jesus Cristo, a trair o Senhor Jesus Cristo dentro das congregações, dentro das igrejas, ou aproveitando das posições de relevo e de destaque que tem para furtar o Senhor Jesus Cristo, para, enfim, para corromper a mensagem do Evangelho, para enriquecer com o Evangelho, para praticar práticas mais infames que não interessa agora estar aqui a destacar. Nós sabemos que todas essas pessoas um dia haverão de prestar contas ao Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo foi humilhado, foi injustiçado, foi traído, mas mesmo assim ele continuou vitorioso, porque nós sabemos que ele, entretanto, acabou por ressuscitar dos mortos, enfrentou todas essas situações e saiu vitorioso, venceu a morte, venceu os traidores, venceu os amantes da injustiça. Jesus Cristo venceu tudo e todos e apresentou-nos como sendo a primícias, como sendo exemplo para todos nós que professamos a fé bíblica. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a interiorizar essas verdades salvíficas para o nosso bem, mas também para o bem daqueles que nos rodeiam e para o mundo em geral. Jesus Cristo venceu e deu-nos a garantia também que nós venceremos na força do seu poder. Aleluia, aleluia e aleluia.